Uma idosa se muda para a casa do filho milionário, mas logo percebe hostilidade velada e gestos silenciosos da nora. Ao começar a suspeitar de envenenamento, encontra na funcionária da casa uma aliada inesperada que passa a protegê-la discretamente. O que antes era apenas desconfiança se transforma em revelação explosiva quando a verdade, enfim, vem à tona. A chuva fina de setembro caía sobre São Paulo, quando Dona Helena desceu do carro com dificuldade, apoiando-se no braço firme do filho. Seus passos eram curtos e hesitantes, como se cada movimento exigisse uma negociação silenciosa entre a vontade e o corpo que já não obedecia como antes. Aos 73 anos, carregava nas costas o peso de uma vida inteira de trabalho, de sacrifícios, de noites em claro, cuidando de uma casa que nunca foi realmente sua. Agora, diante daquela mansão imponente no Jardim Europa, sentia-se pequena, quase invisível. A casa era tudo o que ela nunca teve. 3 andares de vidro e concreto, jardim com árvores centenárias, portão eletrônico que se abria com um toque no celular. Tudo ali respirava dinheiro, poder, uma vida distante daquela que ela conhecera ao criar Gabriel sozinha, depois que o marido partiu sem deixar nada além de dívidas e mágoas. Ela limpara casas, passara roupa, fizera bolos para vender na feira. Tudo para que o filho estudasse, tivesse o que ela nunca pôde ter. E Gabriel conseguiu. Formou-se em administração, fez um MBA no exterior, casou-se com Patrícia, uma mulher linda e sofisticada que vinha de uma família tradicional paulistana. Construiu um império no ramo de tecnologia e, aos 42 anos, era dono de uma das empresas mais promissoras do país. Mas no caminho, algo se perdeu. Ou talvez nunca tivesse existido de verdade. A conexão entre mãe e filho, aquele olhar que dispensa palavras, havia se tornado rarefeita como uma ligação de telefone com interferência. Helena sabia que a culpa não era só dele. O pai de Gabriel fora duro, autoritário, daqueles homens que acreditavam que chorar era sinal de fraqueza e que abraços eram desnecessários. Mesmo depois de partir, suas palavras continuaram ecoando na criação do menino. Ela tentou compensar, ser mãe e pai ao mesmo tempo, mas algumas marcas são profundas demais. Gabriel cresceu aprendendo a não demonstrar o que sentia, a resolver tudo sozinho, a manter distância até de quem mais amava. A porta da casa se abriu antes mesmo que eles chegassem à entrada. Patrícia surgiu no batente, usando um vestido bege de corte impecável, cabelos castanhos lisos caindo perfeitamente sobre os ombros, maquiagem discreta que realçava seus traços delicados. Ela sorria, mas Helena percebeu de imediato que o sorriso não chegava aos olhos. Havia algo frio naquele olhar azul, calculado, como se cada gesto fosse cuidadosamente ensaiado. Seja bem-vinda, Dona Helena. A voz de Patrícia soava melodiosa, educada, mas carregava uma formalidade que gelava. É um prazer tê-la conosco. Helena forçou um sorriso e murmurou um agradecimento baixo. Sentia-se deslocada, como uma intrusa invadindo um espaço que claramente não fora preparado para recebê-la. Sabia que estava ali por necessidade, não por convite genuíno. Nos últimos meses, sua saúde se deteriorara rapidamente. Pressão alta descontrolada, tonturas frequentes, uma fraqueza nas pernas que a fazia cambalear sem aviso. O médico fora claro. Ela não podia mais viver sozinha. Precisava de cuidados, de alguém por perto. Gabriel, preocupado, insistira para que ela se mudasse para a casa dele. Patrícia não se opôs abertamente, mas Helena percebera a tensão no rosto da nora quando o assunto foi mencionado. Houve uma pausa longa demais, um silêncio pesado antes que ela concordasse com um sorriso forçado e dissesse que, claro, a sogra seria sempre bem-vinda. Mas bem-vinda era a última coisa que Helena se sentia agora, atravessando aquele hall de entrada com pé direito altíssimo, lustres de cristal pendurados como joias caras demais para serem tocadas. Seus passos ecoavam no chão de mármore, um som solitário que parecia amplificar sua própria solidão. Preparei o quarto do 2º andar para a senhora, disse Patrícia,
caminhando à frente com a elegância de quem nasceu para habitar espaços assim. É silencioso. Tem uma vista agradável para o jardim. Espero que se sinta confortável. Obrigada, minha filha, Helena respondeu usando o tratamento que sempre dera às noras dos outros, mas que soava estranho ali, artificial. Patrícia não era sua filha, nem nunca seria. Aquela mulher deixava isso claro em cada gesto, em cada palavra medida. Gabriel subia a escada ao lado da mãe, segurando sua bolsa velha de tecido florido, tão deslocada quanto ela naquele ambiente de luxo. Ele parecia alheio à atenção, ou talvez simplesmente não quisesse vê-la. Sempre fora assim, desde pequeno. Quando algo o incomodava, ele se fechava, construía muros invisíveis e fingia que tudo estava bem. O quarto era amplo, bem decorado, com móveis claros e uma cama king size coberta por um edredom branco imaculado. Havia um criado mudo com um abajur delicado, uma poltrona de leitura perto da janela e uma cômoda onde ela poderia guardar suas poucas roupas. Tudo limpo, organizado, perfeito, impessoal. Descanse um pouco, mãe. Gabriel colocou a bolsa sobre a cama e passou a mão no cabelo ralo, um gesto nervoso que fazia desde criança. Mais tarde a gente janta junto, conversamos melhor. Você deve estar cansada da viagem. Não foi tão longe assim. Ela tentou sorrir, mas ele já estava virando as costas, saindo do quarto com passos rápidos como quem foge de uma conversa difícil. Patrícia permaneceu na porta por mais um instante, aquele sorriso educado ainda colado no rosto. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. A funcionária, Dona Marisa, está sempre por aqui. Ela vai cuidar da senhora. E então ela também se foi, fechando a porta suavemente atrás de si. Helena ficou sozinha no silêncio daquele quarto grande demais. Sentou-se na beira da cama, sentindo o peso da própria existência. Sempre fora uma mulher forte, decidida, daquelas que não reclamam e seguem em frente, mesmo quando tudo parece desabar. Mas ali, naquele momento, sentiu uma tristeza profunda apertar o peito. Não era gratidão o que sentia, nem alívio por ter um teto seguro. Era a certeza dolorosa de que estava ali porque não tinha mais escolha, porque seu corpo a traíra, porque dependia da boa vontade de um filho que mal a conhecia e de uma nora que claramente a via como um estorvo. Os dias seguintes transcorreram em uma rotina estranha e desconfortável. Helena acordava cedo, como sempre fizera a vida toda, mas não sabia o que fazer com as horas que se arrastavam à frente. Não tinha função ali, não cozinhava, não limpava, não cuidava de nada. Era uma convidada permanente em uma casa onde tudo já funcionava sem ela. Marisa, a funcionária, era uma mulher de uns 50 anos, morena, de olhos atentos e sorriso gentil. Diferente de Patrícia, ela parecia realmente se importar. Trazia o café da manhã no quarto, perguntava se estava tudo bem e oferecia ajuda com sinceridade. Helena sentia que de todas as pessoas naquela casa, Marisa era a única que a via como gente, não como um problema a ser administrado. Nos primeiros dias, Helena tentou se integrar. Descia para a sala, sentava-se no sofá enorme de couro italiano, assistia televisão ou folheava revistas que não a interessavam. Patrícia circulava pela casa com sua elegância fria, sempre ocupada com alguma coisa. Reuniões de caridade, almoços com amigas, aulas de pilates, consultas com nutricionista. Falava ao telefone em inglês fluente, discutia investimentos, organizava jantares para clientes do marido. Quando cruzavam na sala ou no corredor, Patrícia sempre dizia algo educado, sempre sorria, mas havia uma distância calculada em cada gesto. Bom dia, dona Helena. Dormiu bem? A senhora precisa de algo? Está se sentindo confortável? Perguntas que não esperavam respostas sinceras, apenas cumprimentos de cortesia, fórmulas vazias de polidez. Gabriel saía cedo e voltava tarde. Quando estava em casa, trancava-se no escritório para trabalhar ou atendia ligações intermináveis. Às vezes, jantavam juntos os três, em um silêncio pesado interrompido apenas por conversas superficiais sobre o tempo, sobre alguma notícia do jornal, sobre nada que realmente importasse. Helena percebia o casamento do filho.
Percebia que, mesmo dividindo a mesma casa, Gabriel e Patrícia viviam em mundos paralelos. Ele imerso no trabalho, ela imersa em seu próprio universo de aparências e status. Raramente se tocavam, raramente trocavam olhares de cumplicidade. Era uma união funcional, conveniente, construída sobre bases que Helena não compreendia bem, mas que certamente não incluíam um amor verdadeiro. Foi na segunda semana que as coisas começaram a mudar, ou melhor, que Helena começou a perceber o que talvez sempre estivesse ali. Estava descendo para o jantar quando ouviu vozes vindas da cozinha. Uma delas era de Patrícia, a outra de Marisa. Parou, no corredor, sem intenção de espionar, mas algo no tom da conversa a fez hesitar. Você entendeu bem, Marisa? A voz de Patrícia soava diferente, mais dura, sem a suavidade ensaiada. O prato de Dona Helena deve ser preparado separadamente. Ela tem restrições alimentares, o médico foi muito claro. Menos sal, menos gordura, nada de fritura. Preciso que você siga à risca. Sim, senhora. Pode deixar. E outra coisa. Patrícia fez uma pausa. Mantenha tudo anotado. Horários das refeições, o que ela comeu, como reagiu. Quero um controle adequado da saúde dela. Helena franziu a testa. Era um cuidado excessivo, quase invasivo. Ela não era uma criança que precisasse ser vigiada, mas engoliu o desconforto e entrou na sala de jantar como se não tivesse ouvido nada. O jantar foi servido. Um filé grelhado com legumes no vapor para Helena, enquanto Gabriel e Patrícia comiam um risoto cremoso que parecia delicioso. Helena comeu em silêncio, sentindo o gosto sem graça da comida preparada sem amor, sem tempero, sem vida. Está gostoso, mãe? Gabriel perguntou, mais por educação do que por real interesse. Está ótimo, filho. Ela mentiu porque era o que se esperava dela. Naquela noite, deitada na cama, Helena sentiu algo estranho. Uma leve tontura, um mal-estar indefinido que a fez virar de lado e fechar os olhos com força. Tentou ignorar, atribuir ao cansaço, à mudança de ambiente, ao estresse emocional de estar ali. Mas no fundo de sua mente, uma pulga atrás da orelha começou a coçar. Nos dias seguintes, o desconforto continuou. Às vezes era uma náusea leve depois do almoço, outras vezes uma dor de cabeça que não passava, ou uma fraqueza inexplicável que a deixava tonta ao se levantar. Helena tentou conversar com Marisa sobre isso, mas a funcionária apenas sugeria que ela descansasse, mas que o corpo estava se adaptando. Patrícia, quando ficava sabendo, demonstrava uma preocupação que parecia genuína à primeira vista, mas que tinha algo de teatral, como se estivesse representando o papel de nora dedicada. Precisamos levá-la ao médico, Gabriel. Ela não está bem. Talvez seja a pressão. Vou ligar para o Dr. Henrique amanhã mesmo. Mas Helena começou a perceber outros detalhes. Pequenos gestos, olhares furtivos, coincidências estranhas. Notou que Patrícia sempre estava por perto na hora das refeições, observando enquanto Marisa servia os pratos. Notou que sua xícara de chá tinha um gosto levemente diferente quando era Patrícia quem a trazia. Notou que nos dias em que a nora viajava ou saía para compromissos longos, ela se sentia inexplicavelmente melhor. No início, tentou afastar esses pensamentos. Que absurdo, que paranoia infundada. Patrícia era educada, zelosa, cumpria seu papel de anfitriã. Por que pensaria em fazer mal a alguém? Mas a sensação persistia, crescia, tornava-se impossível de ignorar. Foi Marisa quem começou a confirmar suas suspeitas, mesmo sem dizer uma palavra. Helena percebeu que a funcionária passara a trocar os pratos na hora de servir, sempre garantindo que ela comesse do mesmo recipiente que Gabriel. Percebeu que Marisa lavava sua xícara pessoalmente, nunca deixando na pia com as outras. Percebeu os olhares de preocupação que a funcionária lançava quando Patrícia entrava na cozinha. Uma tarde, enquanto Patrícia estava fora e Gabriel trabalhava no escritório, Helena desceu até a cozinha. Marisa estava preparando o almoço e, ao ver a patroa idosa, ofereceu um sorriso cansado. Dona Helena, a senhora devia estar descansando. Eu preciso conversar com você, Marisa. Helena se sentou em uma das banquetas do balcão, baixando a voz. Algo está acontecendo nesta casa. Eu sinto.
E acho que você também sente. Marisa parou o que estava fazendo, enxugou as mãos no avental e olhou para os lados, verificando se estavam realmente sozinhas. Seu rosto, geralmente tranquilo, estava tenso, preocupado. Dona Helena, a senhora é uma mulher inteligente. Marisa sussurrou, aproximando-se. Eu não posso falar muito, entende? Mas fique atenta. Não coma nada que não seja servido por mim. Não beba nada que a senhora Patrícia prepare. E se sentir qualquer coisa estranha, me avise imediatamente. O coração de Helena disparou. Então não era loucura sua. Algo realmente estava errado. Ela está tentando me fazer mal? A voz de Helena tremeu. Marisa desviou o olhar, claramente desconfortável. Eu não... Tenho provas, dona Helena. Mas eu vi coisas. Coisas que não fazem sentido. Potes que aparecem e desomem. A senhora Patrícia mexendo em lugares onde não deveria. E a senhora sempre piora depois de comer o que ela prepara ou traz. Eu não posso acusar ninguém sem ter certeza, mas posso proteger a senhora. E é o que estou fazendo. Helena sentiu um frio percorrer a espinha. Eram palavras pesadas, acusações que, se verdadeiras, revelavam uma maldade que ela não queria acreditar ser possível. Mas, ao mesmo tempo, tudo começava a fazer sentido. O cuidado excessivo de Patrícia com sua alimentação, os comentários sobre seu estado de saúde, a insistência em controlá-la. Meu filho precisa saber disso, Helena disse, quase para si mesma. Marisa balançou a cabeça lentamente. Dona Helena, o Dr. Gabriel é um homem bom, mas ele não vê. Ele trabalha demais. Está sempre cansado e a senhora Patrícia sabe exatamente como manter as aparências. Se a senhora contar sem ter provas, ele pode não acreditar. Pior, ele pode achar que a senhora está confusa, doente. E aí, a situação da senhora fica ainda mais vulnerável. Então, o que eu faço? A voz de Helena era um sussurro desesperado. A senhora continua comendo só o que eu preparo, toma só o que eu sirvo. E nós duas ficamos de olhos bem abertos. Quando tivermos certeza, quando houver algo concreto, aí sim a gente fala com o Dr. Gabriel. Mas agora, a prioridade é manter a senhora segura. Helena assentiu, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo rosto enrugado. Como chegara até ali? Como a vida a trouxera para um lugar onde precisava ter medo na casa do próprio filho? Naquela noite, durante o jantar, Helena observou Patrícia com olhos novos. Observou cada gesto, cada olhar, cada palavra. A nora era perfeita demais, controlada demais. Sorria na hora certa, dizia as coisas certas, movia-se com a graciosidade de uma atriz em cena. Mas por trás daquela máscara impecável, Helena agora conseguia ver algo sombrio, algo frio e calculista que a fazia tremer por dentro. Gabriel, alheio a tudo, falava sobre um novo projeto da empresa, empolgado com números e projeções. Patrícia ouvia com atenção fingida, fazendo comentários pertinentes, tocando o braço do marido de vez em quando em um gesto que parecia afetuoso, mas que Helena reconhecia como pura performance. Quando Marisa trouxe a sobremesa, Helena notou o olhar rápido que a funcionária lançou para Patrícia. Notou como Marisa se certificou de que ela recebesse a porção que vinha da mesma travessa que Gabriel. Notou o alívio discreto nos olhos da mulher quando Helena começou a comer sem problema. Mais tarde, sozinha no quarto, Helena olhou pela janela para o jardim iluminado. As árvores balançavam suavemente com o vento noturno, projetando sombras dançantes nas paredes. Ela pensou em tudo o que passara na vida, em todas as batalhas que enfrentara, em todas as vezes que teve que ser forte quando queria desmoronar. E agora, na idade em que deveria estar descansando, protegida, amada, encontrava-se em uma batalha silenciosa e invisível, onde o inimigo sorria para ela todos os dias e desejava sua morte. Por que era isso? Helena percebeu com clareza cristalina. Patrícia não queria apenas que ela fosse embora. Queria que ela morresse. Queria que sumisse de uma forma que parecesse natural. Um coração fraco que não aguentou. Uma saúde debilitada que finalmente cedeu. Seria tão conveniente, tão limpo, tão perfeito.
Helena se deitou naquela noite sentindo medo, mas também sentindo uma raiva profunda começar a queimar dentro dela. Não ia morrer assim, não ia desistir, não ia permitir que aquela mulher vencesse. Tinha Marisa ao seu lado, uma aliada improvável, mas preciosa, e tinha sua própria resiliência, forjada em décadas de luta. Ia sobreviver, ia descobrir a verdade, ia fazer com que seu filho enxergasse o que estava acontecendo bem debaixo de seu nariz. A guerra estava apenas começando e Helena, mesmo frágil e cansada, estava pronta para lutar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. As semanas seguintes se arrastaram em uma rotina de vigilância e medo. Helena acordava todos os dias, com um aperto no peito, não pela doença que a trouxera até ali, mas pela certeza de que vivia sob o mesmo teto de alguém que desejava sua morte. Era uma sensação sufocante, claustrofóbica, como estar presa em uma gaiola invisível onde cada respiração precisava ser calculada. Marisa tornara-se sua guardiã silenciosa. A funcionária chegava cedo, antes mesmo de Patrícia acordar, e ia embora tarde, sempre se certificando de que Helena estivesse segura. Elas desenvolveram uma linguagem própria, feita de olhares, pequenos gestos, um código não verbal que dispensava palavras. Quando Marisa piscava 2 vezes seguidas, significava perigo. Quando tocava levemente o ombro de Helena, era um sinal para não comer ou beber o que estava diante dela. Os sintomas de Helena haviam melhorado consideravelmente desde que Marisa assumira o controle total de sua alimentação. As tonturas diminuíram, a náusea constante desapareceu e ela voltou a sentir um pouco mais de energia. Era a prova viva de que algo estava errado, muito errado, mas ainda faltava aquela evidência concreta que convenceria Gabriel. Patrícia, por sua vez, parecia frustrada. Helena notava a irritação mal disfarçada nos olhos da nora quando a via circulando pela casa, cada dia mais disposta, mais presente. Houve momentos em que flagrou Patrícia, observando-a com uma expressão que só podia ser descrita como raiva contida, um ódio frio que rapidamente se transformava em sorriso quando percebida. "A senhora está com uma cor melhor, dona Helena", Patrícia disse uma manhã enquanto tomavam café juntas na varanda. "Que bom que está se adaptando à casa." "Estou me sentindo muito bem, obrigada", Helena respondeu, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Marisa cuida muito bem de mim." Algo brilhou nos olhos de Patrícia, uma centelha de desconforto, talvez de desconfiança. Marisa é muito dedicada, às vezes até demais, não acha? Helena fingiu não entender a insinuação. Dedicação nunca é demais quando se trata de cuidar de alguém. O silêncio que se seguiu foi pesado. Patrícia mexia o café com movimentos mecânicos, o rosto perfeitamente composto, mas Helena podia sentir a tensão emanando dela como ondas de calor. Gabriel continuava alheio a tudo. Seu mundo girava em torno de reuniões, negociações, planilhas e projeções. Chegava em casa exausto, mal conseguia manter os olhos abertos durante o jantar, e depois se trancava no escritório ou ia direto para o quarto. Patrícia reclamava da ausência dele, mas sempre em tom ameno, quase compreensivo, como uma esposa paciente que aceitava os sacrifícios necessários para o sucesso. Helena tentou algumas vezes puxar conversa com o filho. Queria falar sobre coisas reais, sobre sentimentos, sobre o distanciamento que crescera entre eles ao longo dos anos. Mas Gabriel tinha o dom de desviar de assuntos profundos. Sempre encontrava uma desculpa, um telefonema urgente, uma questão que precisava resolver. Era como tentar abraçar uma sombra. Uma tarde, porém, algo mudou. Helena estava na sala folheando um livro quando ouviu vozes alteradas vindas da cozinha. Reconheceu imediatamente a voz de Patrícia, mais alta do que o normal, e a de Marisa, tentando manter a calma. "Você está ultrapassando seus limites, Marisa." Patrícia falava em um tom cortante que Helena nunca ouvira antes. "Esta é a minha casa, e eu decido o que acontece aqui. Não preciso que você me questione sobre absolutamente nada. Eu só estava dizendo que Dona Helena precisa de uma alimentação balanceada, senhora."
A voz de Marisa era firme, mas respeitosa. O médico recomendou variedade, não apenas os mesmos pratos todos os dias. O médico recomendou o que eu pedi para ele recomendar. Patrícia praticamente cuspiu as palavras. E sugiro que você se lembre de qual é o seu lugar nesta casa. Helena sentiu o sangue ferver. Levantou-se, ignorando a tontura leve que a acometeu, e caminhou até a cozinha. Ao entrar, viu Marisa de cabeça baixa, mãos apertadas no avental, enquanto Patrícia a encarava com desprezo mal disfarçado. Está acontecendo alguma coisa? Helena perguntou, fazendo questão de soar firme. Patrícia se virou, e em um piscar de olhos, a máscara voltou ao lugar. O sorriso educado, a postura elegante, a voz suave. Nada demais, dona Helena. Apenas ajustando alguns detalhes da rotina da casa. Marisa levantou os olhos e Helena viu ali um misto de gratidão e preocupação. A funcionária sabia que qualquer palavra errada poderia custar seu emprego, talvez até pior. Mas Helena também sabia que não podia deixar aquilo passar. Marisa tem sido um anjo comigo, disse Helena, olhando diretamente para Patrícia. Não sei o que seria de mim sem ela. Espero que continue assim porque confio plenamente no trabalho dela. Foi um recado claro, um limite estabelecido. Patrícia entendeu perfeitamente. Seu sorriso ficou ainda mais forçado e ela assentiu com a cabeça. Claro, dona Helena, Marisa é parte importante desta casa. Mas naquele momento, algo se rompeu definitivamente. Se antes havia uma guerra, silenciosa, agora ela estava declarada. Patrícia não disfarçava mais tão bem. Seus olhares para Helena carregavam veneno. Seus gestos eram mais bruscos, suas palavras mais afiadas. Gabriel percebeu a mudança de atmosfera, ainda que não compreendesse completamente. Uma noite, durante o jantar, ele comentou que a casa parecia estranha, tensa. As duas mulheres olharam para ele, mas nenhuma disse nada. Patrícia culpou o estresse do trabalho dele e Helena simplesmente concordou, porque sabia que confrontar a situação sem provas seria inútil. Foi na terceira semana de outubro que o incidente aconteceu. Helena acordou no meio da noite com uma sede insuportável. Levantou-se cambaleante, ainda zonza de sono, e desceu até a cozinha. A casa estava mergulhada em silêncio, apenas o tic-tac distante do relógio da sala ecoando nas paredes. Abriu a geladeira e pegou a jarra de suco que estava ali. Serviu-se de um copo, bebeu metade num gole só, sentindo o líquido gelado descer pela garganta. Não havia terminado de beber quando sentiu uma queimação estranha, um gosto amargo que não estava ali antes. Seu estômago revirou imediatamente. Largou o copo na pia, agarrou-se à bancada, o coração disparado. O que era aquilo? Subiu as escadas com dificuldade, cada degrau parecendo uma montanha. Trancou-se no banheiro e vomitou violentamente. Suor frio escorria pelo rosto, o corpo tremia descontroladamente. Pensou em gritar, chamar por ajuda, mas algo a impediu. Um instinto de sobrevivência que dizia para não fazer barulho, para não atrair atenção. Passou a noite entre o banheiro e a cama, atormentada por cólicas e náuseas. Quando o sol nasceu, Marisa bateu à porta trazendo o café da manhã, e ao ver o estado de Helena, arregalou os olhos assustada. Dona Helena, o que aconteceu? Com voz fraca, Helena contou sobre o suco. Marisa empalideceu, ajudou-a a deitar-se melhor na cama e desceu correndo. Minutos depois voltou com o rosto fechado. A jarra estava no lixo, dona Helena, quebrada, e não havia mais nada dentro. Helena fechou os olhos. Patrícia tinha sido rápida, cobrira os rastros antes que alguém pudesse investigar. Era inteligente, calculista, sabia exatamente como agir. Marisa ficou ao lado de Helena o dia todo, cuidando dela, trazendo chá de camomila, colocando compressas frias na testa. Patrícia apareceu no quarto uma vez, fingindo preocupação, sugerindo que chamassem um médico. Helena recusou, dizendo que era apenas uma indisposição passageira. Quando Gabriel chegou à noite e soube que a mãe estava doente, subiu imediatamente para vê-la. Havia preocupação genuína em seu rosto, mas também aquele distanciamento que sempre existira. Ele segurou a mão dela, perguntou se estava melhor,
Disse que no dia seguinte a levaria ao médico. Não precisa, filho. Estou me sentindo bem agora. Foi só um mal-estar. Mesmo assim, mãe, é melhor checar. Sua saúde é frágil. Patrícia estava na porta, observando a cena com aquele sorriso que já não enganava mais Helena. E naquele momento, a idosa tomou uma decisão. Ia contar para Gabriel. Ia colocar tudo para fora, mesmo sem provas concretas, porque não podia continuar vivendo naquele medo constante. Gabriel, preciso conversar com você. A voz de Helena tremeu, mas estava decidida. É sobre algo que está acontecendo nesta casa. O filho olhou para ela, confuso. Agora? Você está doente, mãe. Pode esperar até amanhã? Não pode. É importante. Patrícia deu um passo à frente, a expressão ainda controlada, mas Helena percebeu o pânico escondido ali. Gabriel, sua mãe precisa descansar. Vocês podem conversar amanhã quando ela estiver melhor. Mas Helena não ia desistir. Filho, eu acho que alguém está colocando algo na minha comida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel piscou, algumas vezes como se não tivesse certeza de que ouvira direito. Como? Eu acho que estão tentando me envenenar. A palavra caiu como uma bomba no quarto. Patrícia levou a mão ao peito, fingindo choque. Dona Helena, mas que absurdo é esse? Como pode dizer uma coisa dessas? Gabriel olhou da mãe para a esposa, claramente perdido. Mãe, você está confusa. Ninguém aqui faria uma coisa dessas. Eu sei o que estou sentindo, Gabriel. Helena tentou se sentar na cama, mas estava fraca demais. Minha comida tem gosto estranho. Eu fico doente depois de comer certas coisas. E hoje eu bebi aquele suco e passei mal a noite toda. Patrícia soltou uma risada que soou genuinamente surpresa. Querido, sua mãe está delirando. Deve ser a febre. Talvez esteja com alguma infecção. Precisamos levá-la ao médico urgentemente. Não estou delirando. Helena olhou diretamente para o filho, implorando para que ele acreditasse. Por favor, Gabriel, me escute. Tem algo errado acontecendo aqui. Mas Gabriel já estava recuando, aquela expressão de desconforto que aparecia sempre que lidava com emoções fortes. Mãe, você está muito estressada. A mudança para cá, sua saúde frágil, tudo isso está te deixando paranoica. Amanhã vamos ao médico. Fazemos uns exames e você vai ver que não é nada disso. Gabriel, por favor, descanse agora, está bem? A voz dele era gentil, mas firme, como se estivesse falando com uma criança teimosa. A gente conversa amanhã com calma. E então ele saiu do quarto, Patrícia atrás dele, lançando um último olhar para Helena que dizia claramente: Você perdeu. Helena ficou sozinha, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Havia tentado, havia dado o alarme, mas não fora suficiente. Gabriel não acreditara. Pior, agora achava que ela estava confusa, talvez senil, perdendo a cabeça. Marisa voltou pouco depois, trazendo um caldo quente e um olhar de compaixão infinita. Eu ouvi tudo, dona Helena, sinto muito. Ele não acredita em mim. Eu sei, mas não desista. A gente vai encontrar um jeito de provar. Como? Helena soluçou. Ela é esperta demais, cobre todos os rastros. Marisa se sentou na beira da cama, segurou a mão trêmula de Helena. Todo criminoso comete um erro cedo ou tarde. A gente só precisa estar atenta quando esse erro acontecer. Naquela noite, deitada na escuridão, Helena percebeu que estava completamente sozinha. Seu filho não acreditava nela. A mulher que tentava matá-la estava livre para continuar. E ela dependia apenas de Marisa, uma funcionária que também tinha seu emprego e sua vida em risco. Mas Helena havia sobrevivido a coisas piores. Criara um filho sozinha, trabalhara até os ossos, enfrentara a solidão e a pobreza. Não ia desistir agora. Não ia permitir que Patrícia vencesse. No dia seguinte, Gabriel a levou ao médico conforme prometido. O doutor Henrique, um homem de meia idade com óculos de grau grosso, examinou-a cuidadosamente. Mediu a pressão, pediu exames de sangue, fez perguntas sobre os sintomas. Helena pensou em contar sobre suas suspeitas, mas percebeu que seria inútil. O médico já olhava para ela com aquela expressão que dizem usar com idosos confusos. Dona Helena, a senhora está um pouco anêmica.
e sua pressão está oscilando bastante. Vou ajustar a medicação e pedir alguns exames mais detalhados. Mas me parece que é mais uma questão de adaptação e estresse emocional do que algo físico grave. Lá estava de novo. Estresse emocional. Adaptação. Palavras bonitas para dizer que achavam que ela estava imaginando coisas. Quando voltaram para casa, Patrícia estava na sala, esperando. E senhora, o que o médico disse? Nada sério, respondeu Gabriel. Só precisa de uns ajustes na medicação. Que alívio. Patrícia sorriu, mas seus olhos estavam frios. Fiquei tão preocupada com os delírios de ontem. Não foram delírios, Helena murmurou, mas ninguém a ouviu. Os dias seguintes foram de uma tensão insuportável. Patrícia voltou a agir com sua eficiência calculada, sempre por perto, sempre vigilante. Helena comia apenas o que Marisa preparava, bebia apenas água que a funcionária trazia em garrafa lacrada, dormia com a porta trancada. E então, em uma tarde de novembro, quando Helena estava na varanda tentando ler um livro, viu algo que mudaria tudo. Patrícia estava na cozinha, e através da janela, Helena podia vê-la claramente. A Nora pegou um pequeno pote de um armário alto, olhou ao redor para se certificar de que estava sozinha e despejou um pó branco em uma xícara. Mexeu bem, adicionou chá, mexeu novamente. O coração de Helena quase parou. Estava vendo com os próprios olhos. Finalmente tinha sua prova, mas então Marisa entrou na cozinha e Patrícia rapidamente escondeu o pote, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Dona Marisa, pode levar este chá para Dona Helena? Ela deve estar com frio lá fora. Marisa pegou a xícara, mas Helena viu a desconfiança no rosto da funcionária. Viu quando Marisa saiu da cozinha e, ao invés de ir direto para a varanda, passou pelo banheiro social. Minutos depois, apareceu com outra xícara, idêntica, mas claramente diferente. Seu chá, Dona Helena, Marisa disse em voz alta, piscando 2 vezes. Helena entendeu. Aquela não era a xícara preparada por Patrícia. Marisa havia trocado. Novamente, salvara sua vida. Naquela noite, quando Gabriel chegou, Helena e Marisa estavam esperando por ele no escritório. Haviam combinado tudo antes. Era hora de agir. Filho, preciso que você me escute com atenção. A voz de Helena era firme, sem espaço para dúvidas. Eu vi. Hoje à tarde vi Patrícia colocando algo no meu chá. Gabriel suspirou cansado. Mãe, não vamos começar de novo com isso. Eu também vi, senhor, Marisa interrompeu. E tenho visto outras coisas. A senhora Patrícia tem um pote escondido no armário da cozinha. Ela coloca o conteúdo nas bebidas de Dona Helena quando acha que ninguém está olhando. Gabriel olhou para as 2 mulheres à sua frente. Sua mãe, fragilizada, mas determinada. Sua funcionária de confiança, séria e preocupada. Pela primeira vez, viu ali algo que não podia simplesmente ignorar. Vocês estão falando sério? Completamente, Gabriel, Helena disse. E estou te pedindo, como sua mãe, que investigue. Abra aquele armário, procure o pote, mande analisar o que tem dentro. O filho ficou em silêncio por um longo momento, processando. Finalmente, assentiu devagar. Está bem, vou verificar. E com essa promessa, pela primeira vez em semanas, Helena sentiu uma fagulha de esperança acender em seu peito. A verdade estava prestes a vir à tona. E Patrícia, em toda a sua arrogância, não fazia ideia da tempestade que se aproximava. Os 3 dias seguintes foram de uma tensão que cortava o ar como uma lâmina afiada. Gabriel assumira uma postura diferente, mais atenta, mais presente. Helena percebia o filho, observando detalhes que antes passavam despercebidos. Os movimentos de Patrícia pela casa, as trocas de olhares entre ela e Marisa, pequenos gestos que ganhavam significado quando observados com atenção. Patrícia, por sua vez, parecia sentir que algo havia mudado. Estava mais nervosa, mais controladora. Passou a frequentar a cozinha com mais regularidade, sempre encontrando desculpas para estar por perto quando as refeições eram preparadas. Seus olhos seguiam Marisa com uma intensidade que beirava a paranoia, e Helena podia sentir o medo crescendo na nora,
ainda que ela tentasse disfarçar com seu sorriso perfeito e seus modos impecáveis. Gabriel não dissera nada sobre suas investigações. Continuava saindo para trabalhar, voltando à noite, mantendo a rotina de sempre. Mas Helena sabia que algo estava acontecendo nos bastidores. Via nas expressões do filho aquela concentração que ele sempre teve quando estava resolvendo um problema complexo. Ele estava montando as peças do quebra-cabeça, uma por uma, com a mesma metodologia que usava nos negócios. Na quarta noite após a conversa no escritório, Gabriel chegou em casa mais cedo. Encontrou Helena na sala lendo sob a luz suave do abajur. Sentou-se ao lado dela, algo raro, e pela primeira vez em muito tempo, segurou sua mão. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. O coração de Helena acelerou. Diga, filho. Eu fui no armário da cozinha. Encontrei o pote que você e Marisa mencionaram. Helena prendeu a respiração. E peguei uma amostra do pó que estava lá dentro. Mandei analisar em um laboratório particular, sem dar nomes, sem explicar nada. Disse que era para um projeto da empresa. Ele fez uma pausa e Helena viu a dor nos olhos do filho. Aquela dor que vem quando a realidade que sempre negamos finalmente nos alcança. O resultado chegou hoje. É raticida, mãe. Veneno. De rato misturado com outros compostos que dificultariam a detecção em exames simples. Em pequenas doses ao longo do tempo, causaria exatamente os sintomas que você teve. Tonturas, náuseas, fraqueza, problemas no fígado e nos rins. Eventualmente levaria a uma falência múltipla dos órgãos que pareceria morte natural em uma pessoa idosa e com saúde frágil. As lágrimas correram pelo rosto de Helena, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio. Alívio por finalmente ser acreditada, por não estar louca, por ter conseguido sobreviver até aquele momento. Eu sinto muito, mãe. Gabriel apertou a mão dela, a voz embargada. Sinto muito por não ter acreditado em você antes, por ter achado que eram delírios. Eu devia ter visto. Devia ter protegido você. Você está vendo agora, filho. É o que importa. Tem mais uma coisa. Gabriel respirou fundo. Eu também peguei amostras das suas bebidas, das que Marisa preparava e das que Patrícia oferecia. Mandei analisar tudo. As de Marisa estão limpas. Mas em uma xícara que estava no seu quarto, uma que eu tinha visto Patrícia levar para você outro dia, encontraram traços da mesma substância. Helena fechou os olhos. Era real. Era tudo terrivelmente real. O que você vai fazer agora? Vou confrontá-la. Hoje mesmo. Gabriel levantou-se, e havia uma determinação em seu rosto que Helena reconhecia das poucas vezes em que o vira realmente bravo. Mas antes, quero que você saiba uma coisa. Eu amo você, mãe. Sei que não demonstro. Sei que fui distante a vida toda, mas você é a pessoa mais importante da minha vida. E ninguém vai fazer mal a você. Nunca mais. Foi a primeira vez em décadas que Helena ouviu essas palavras. O menino que fora criado para não demonstrar emoções estava ali, vulnerável, honesto, humano. Ela se levantou com dificuldade e abraçou o filho, sentindo o cheiro familiar que a levava de volta àqueles tempos em que ele era pequeno e ela era tudo para ele. Eu também te amo, filho. Sempre amei. Eles ficaram assim por um longo momento, até que ouviram o som da porta da frente se abrindo. Patrícia chegara de um jantar beneficente, usando um vestido azul marinho que realçava sua elegância natural. Entrou na sala com o sorriso de sempre, mas ao ver mãe e filho abraçados, algo vacilou em seu rosto. Que cena linda, ela disse, a voz soando forçada. Estou interrompendo. Alguma coisa? Sim. Gabriel soltou a mãe e virou-se para a esposa. Preciso falar com você, agora. No escritório. Patrícia piscou, confusa. Agora? Mas acabei de chegar, estou cansada. Não é um pedido, Patrícia, é uma ordem. Algo na voz dele fez a máscara de Patrícia rachar levemente. Ela olhou de Gabriel para Helena, tentando decifrar o que estava acontecendo. Está bem, querido. Claro. Os três entraram no escritório. Gabriel fechou a porta, trancou-a e voltou-se para a esposa com uma expressão que Helena nunca vira antes. Era raiva controlada.
decepção profunda e algo que parecia muito com nojo. Senta, Patrícia. Ela sentou-se na poltrona de couro, ainda tentando manter a compostura. Gabriel, você está me assustando. O que está acontecendo? Ele colocou um envelope sobre a mesa, empurrou-o na direção dela. Abre. Com dedos trêmulos, Patrícia abriu o envelope e retirou os laudos laboratoriais. Seus olhos percorreram as páginas e Helena viu o exato momento em que ela compreendeu. A cor sumiu de seu rosto, os lábios se abriram levemente, as mãos começaram a tremer. Eu posso explicar. A voz saiu fraca, desesperada. Pode. Gabriel cruzou os braços. Então me explica como o raticida foi parar na comida da minha mãe. Me explica como uma substância letal estava nas bebidas que você preparava para ela. Me explica por que você estava tentando matar a mulher que me deu à luz. Patrícia levantou os olhos, e ali Helena viu o pânico nu e cru. Não era isso. Você não entende. Então me faz entender. A voz de Gabriel estava perigosamente calma. Houve um silêncio longo. Patrícia olhou de Gabriel para Helena, procurando uma saída, um jeito de se esquivar. Mas não havia mais para onde correr. As provas estavam ali, inegáveis, concretas. Ela estava atrapalhando tudo. As palavras saíram em um jato desesperado. Desde que chegou aqui, nada mais foi como antes. Você só tinha olhos para ela. A casa virou um hospital. Nossos jantares, nossas viagens, nossa vida social, tudo teve que ser adaptado por causa dela. Eu não suportava mais. Então você decidiu matá-la? Gabriel praticamente gritou. É isso que você está me dizendo? Eu não ia deixar acontecer de verdade. Patrícia chorava agora, a maquiagem escorrendo pelo rosto. Eu ia parar antes que ficasse sério. Só queria que ela ficasse doente o suficiente para precisar de um hospital, de um asilo, de qualquer lugar longe daqui. Mentira. Helena falou pela primeira vez, a voz firme apesar da dor. Você queria que eu morresse, queria que parecesse natural para poder seguir sua vida perfeita sem a sogra inconveniente no caminho. Patrícia virou-se para ela com uma fúria que finalmente rompeu a superfície. Você nunca devia ter vindo para cá. Esta é a minha casa, minha vida. Você é uma intrusa. Ela é minha mãe. Gabriel interveio, a voz como aço. E esta casa também é dela pelo tempo que ela quiser ficar. Você não entende. Patrícia estava completamente descontrolada agora. Você nunca entende nada. Vive trabalhando, ausente, me deixando sozinha nesta casa enorme. E quando finalmente podíamos ter tempo juntos, você traz sua mãe doente para morar aqui? Eu sacrifiquei tudo por este casamento. Minha carreira, meus sonhos, minha liberdade. E em troca você me dá o quê? Solidão e uma sogra para cuidar? Gabriel olhou para a mulher com quem era casado há 8 anos e percebeu que nunca a conhecera de verdade. Aquela pessoa diante dele era uma estranha, alguém capaz de cometer um crime hediondo por pura conveniência, por egoísmo, por uma vida confortável que não admitia imperfeições. Você vai embora desta casa, agora. A voz de Gabriel era definitiva. Vou dar meia hora para você arrumar suas coisas pessoais. O resto fica. Amanhã meu advogado entra em contato para tratar do divórcio. Você não pode fazer isso comigo. Patrícia levantou-se desesperada. Eu sou sua esposa. Você é uma criminosa. E se eu enviar esses laudos para a polícia, você vai para a cadeia. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Patrícia sabia que estava encurralada. Poderia gritar, poderia chorar, poderia implorar, mas não havia mais volta. Suas escolhas a haviam levado até ali, e agora teria que arcar com as consequências. Por favor. Ela sussurrou. Não faça isso, eu vou embora, vou desaparecer, mas não me denuncie. Minha família, meu nome, tudo vai ser destruído. Gabriel olhou para a mãe. Helena viu a dúvida nos olhos do filho. Viu que, apesar de tudo, ele ainda sentia algo por aquela mulher. Ainda tinha memórias de momentos felizes que compartilharam. Viu a batalha interna entre a justiça e a compaixão. Deixa ela ir, filho, Helena disse suavemente. Deixa ela carregar o peso do que fez. Isso já é punição suficiente. Gabriel assentiu lentamente.
Você tem 30 minutos. E nunca mais quero ver seu rosto. Se tentar entrar em contato, se tentar se aproximar da minha mãe, eu envio tudo para a polícia. Entendeu? Patrícia assentiu, derrotada. Levantou-se e saiu do escritório cambaleante, a elegância substituída por uma postura curvada de quem carrega o peso da própria vilania. Helena e Gabriel ficaram sozinhos no escritório. O filho se deixou cair na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Ele estava chorando, lágrimas silenciosas de quem perdeu algo que achava que tinha, de quem descobriu que vivera em uma ilusão. Helena sentou-se ao lado dele, colocou a mão em seu ombro. Vai ficar tudo bem, filho. Como eu não vi, como eu casei com uma pessoa assim e não percebi, porque você via o que queria ver, viu a mulher bonita, inteligente, que parecia perfeita para o seu mundo, mas nunca olhou para o que estava por trás da máscara. Eu falhei com você, mãe. Falhei como filho, como protetor, como homem. Você não falhou, você só estava aprendendo. Helena apertou o ombro dele com carinho. A vida é assim. A gente comete erros, aprende, cresce. O importante é que agora você está aqui, vendo a verdade, fazendo o que é certo. Eu podia ter te perdido, mas não perdeu. Estou aqui e vamos seguir juntos. Eles ficaram assim, no silêncio daquele escritório, enquanto lá em cima Patrícia arrumava suas malas. Marisa apareceu na porta discretamente e Helena acenou para que ela entrasse. Está tudo bem, dona Marisa? Gabriel perguntou, enxugando as lágrimas. Sim, senhor. A senhora Patrícia está arrumando as coisas. Só vim ver se precisavam de alguma coisa. Obrigado, Marisa. Gabriel levantou-se e estendeu a mão para a funcionária. Obrigado por cuidar da minha mãe quando eu não soube fazer isso. Você salvou a vida dela. Marisa apertou a mão dele, emocionada. Eu só fiz o que era certo, senhor. Não, você fez mais do que isso. Você foi a única que viu, que agiu, que protegeu, e eu nunca vou esquecer isso. 40 minutos depois, Patrícia desceu as escadas carregando 2 malas. Seu rosto estava inchado de tanto chorar, a maquiagem completamente borrada. Não olhou para ninguém. Simplesmente atravessou a sala, abriu a porta e saiu, chamando um táxi pelo celular. Helena observou pela janela enquanto o carro se afastava, levando consigo a mulher que tentara tirar sua vida. Sentiu uma mistura de emoções: alívio, tristeza pelo filho, raiva pelo que sofrera, mas também uma estranha sensação de vitória. Tinha sobrevivido, tinha lutado, tinha vencido. Aquela noite foi a primeira em muito tempo em que Helena dormiu profundamente, sem medo, sem sobressaltos. Sabia que ainda havia muito a ser resolvido, conversas a serem tidas, feridas a serem curadas. Mas o pior havia passado. Na manhã seguinte, Gabriel não foi trabalhar. Preparou o café da manhã ele mesmo, algo que não fazia há anos. Torradas, ovos mexidos, suco de laranja fresco. Serviu a mãe com um carinho desajeitado, mas genuíno, e sentou-se ao lado dela para comerem juntos. Sabe, mãe, eu passei a vida toda achando que demonstrar afeto era sinal de fraqueza. Meu pai me ensinou isso, mas eu estava errado. Seu pai estava errado, filho. Amar não é fraqueza. É a única coisa que nos faz realmente fortes. Eu quero mudar, quero ser diferente. Não pelo que aconteceu com Patrícia, mas por mim, por você, por nós. Helena sorriu, pegando a mão do filho sobre a mesa. Então vamos mudar juntos. Os dias seguintes foram de reorganização. Gabriel contratou um advogado para cuidar do divórcio, explicando apenas que houve incompatibilidade. As provas do envenenamento ficaram guardadas, uma garantia caso Patrícia tentasse algo. Mas ela não tentou. Desapareceu na cidade grande, provavelmente voltando para a casa da família, carregando o segredo sombrio do que fizera. Helena começou a fazer fisioterapia para recuperar as forças perdidas. Sem o veneno diário em seu sistema, seu corpo começou a se curar. A cor voltou ao rosto, o apetite retornou, as tonturas cessaram. Era como renascer. Gabriel reduziu sua carga de trabalho, começou a chegar mais cedo, a passar os fins de semana em casa, a realmente conversar com a mãe. Eles assistiam filmes juntos, cozinhavam, relembravam histórias do passado.
Aos poucos, aquele laço que fora esticado até quase romper começou a se reconstituir, mais forte e verdadeiro do que nunca. Marisa continuou trabalhando na casa, mas agora como parte genuína da família. Gabriel aumentou seu salário e lhe deu folgas melhores. Ela ria mais, parecia mais leve, feliz por ver que o pesadelo terminara e que Dona Helena estava finalmente segura. Uma tarde, 2 meses após a saída de Patrícia, Gabriel chegou em casa com um brilho diferente nos olhos. Sentou-se com a mãe na varanda, onde ela tomava seu chá da tarde. Mãe, eu tomei uma decisão. Que decisão, filho? Vou vender a empresa. Helena quase derrubou a xícara. O quê? Eu passei a vida toda construindo aquilo, trabalhando sem parar, achando que o sucesso era a única coisa que importava. Mas quase perdi você por causa disso. Quase não vi o que estava acontecendo na minha própria casa. Gabriel respirou fundo. Não quero mais aquela vida, mãe. Quero algo diferente. Algo que faça sentido de verdade. E o que você quer fazer? Ele sorriu, um sorriso genuíno que Helena não via há anos. Lembra que quando eu era criança, a gente ia naquela cafeteria perto de casa? Você sempre pedia um bolo de fubá e um café com leite. E eu ficava ali desenhando enquanto você conversava com as outras mães. Lembro sim, aquele era o nosso lugar. Eu quero abrir uma cafeteria, mãe. Pequena, aconchegante, num bairro que precisa de um espaço assim. Quero fazer bolos como os que você fazia para vender na feira. Quero servir café honesto, receber pessoas, construir comunidade. Quero algo simples, mas verdadeiro. Lágrimas encheram os olhos de Helena. Filho, você tem certeza? Absoluta. E quero que seja nosso projeto. Seu e meu. A gente faz juntos. E assim, em uma tarde ensolarada de verão, mãe e filho selaram um novo começo. Não seria fácil. Não seria sem desafios, mas seria honesto. Seria real. Seria deles. A verdade havia prevalecido, não através de gritos ou violência, mas através da observação silenciosa de uma funcionária dedicada, da coragem de uma idosa em denunciar o que estava acontecendo, e finalmente da decisão de um filho de abrir os olhos e ver a realidade. O mal tentara vencer nas sombras, mas o bem, mesmo em sua fragilidade aparente, mostrou-se mais forte, e uma nova vida estava apenas começando. Os meses seguintes foram de transformação. Gabriel vendeu a empresa por um valor que lhe garantiria conforto pelo resto da vida. Mas mais importante do que o dinheiro foi a sensação de liberdade que sentiu ao assinar os papéis. Era como se estivesse soltando um peso que carregara nas costas durante décadas, uma âncora que o mantinha preso a uma vida que nunca realmente o fizera feliz. A casa no Jardim Europa foi colocada à venda. Gabriel explicou à mãe que aquele lugar carregava memórias ruins, sombras que não conseguiriam apagar completamente. Helena concordou sem hesitar. Para ela, aquela mansão nunca fora um lar, apenas uma prisão dourada onde quase encontrara seu fim. Compraram uma casa menor em Pinheiros, em uma rua arborizada onde ainda se podia ouvir o canto dos pássaros pela manhã. 3 quartos, um jardim com jabuticabeira, varanda com rede. Simples, aconchegante, perfeita. Marisa ganhou um quarto só para ela, com vista para o jardim, e um salário que a fazia sorrir toda vez que recebia. Enquanto a mudança acontecia, Gabriel e Helena dedicaram-se à cafeteria. Encontraram um ponto comercial na Vila Madalena, próximo a uma praça onde crianças brincavam e idosos jogavam dominó. O espaço tinha janelas grandes que deixavam entrar a luz natural, piso de taco antigo que Gabriel fez questão de restaurar, e paredes de tijolo aparente que davam um ar acolhedor ao ambiente. Helena participou de cada decisão. Escolheu as cores das cortinas, sugeriu o formato das mesas, desenhou o layout da cozinha. Gabriel ouvia cada opinião com atenção genuína, e às vezes discordavam, debatiam, mas sempre com respeito e carinho. Eram conversas que nunca haviam tido antes, diálogos reais entre 2 pessoas que estavam aprendendo a se conhecer de verdade. O nome da cafeteria foi ideia de Helena. Casa da Helena. Simples, direto, honesto. Gabriel amou de imediato.
Mandou fazer uma placa de madeira entalhada à mão com letras cursivas e delicadas, e no dia em que a fixaram na fachada, ambos choraram. A decoração foi feita aos poucos, com peças que contavam histórias. Fotografias antigas de São Paulo emolduradas nas paredes. Uma máquina de costura Singer que fora da avó de Helena, transformada em mesa de canto. Prateleiras com livros que os clientes podiam ler enquanto tomavam café. Plantas pendentes nas janelas. Cada detalhe pensado para criar um ambiente onde as pessoas se sentissem em casa. Helena voltou a fazer seus bolos. Bolo de fubá com goiabada, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, bolo de laranja com calda. Receitas que vinham de sua infância, passadas pela mãe, pela avó, por gerações de mulheres que cozinhavam com amor. Gabriel aprendeu a fazer pães artesanais, levantando de madrugada para sovar a massa, esperar a fermentação, assar no ponto certo. Era um trabalho manual, quase meditativo, que o conectava com algo essencial que sempre faltara em sua vida. Marisa assumiu o balcão, atendendo os clientes com seu jeito gentil e eficiente. Ela memorizava os pedidos dos frequentadores, sabia quem gostava do café mais forte, quem preferia o chá de camomila, quem tinha restrição a glúten. Transformou-se no coração da casa da Helena, a pessoa que conhecia todo mundo e fazia todos se sentirem especiais. A inauguração foi em uma manhã de abril, quando o outono começava a pintar as folhas de amarelo. Gabriel acordou nervoso, com aquele frio na barriga que não sentia desde a infância. Helena percebeu e segurou sua mão sobre a mesa do café da manhã. Vai dar tudo certo, filho. Nós construímos isso juntos, e não importa o que aconteça, já valeu a pena. Valeu por quê, mãe? Porque você voltou para mim. Porque eu te reencontrei. Porque finalmente somos uma família de verdade. Gabriel abraçou a mãe ali mesmo, na cozinha da casa nova, e agradeceu em silêncio por tudo o que haviam passado, porque sem a escuridão, talvez nunca tivessem encontrado a luz. A casa da Helena abriu as portas às 8 da manhã. As primeiras horas foram tímidas, apenas alguns curiosos que entravam, olhavam ao redor, pediam um café e iam embora. Mas por volta das 10, algo mágico começou a acontecer. Uma senhora idosa entrou, pediu um bolo de fubá e, ao provar, seus olhos se encheram de lágrimas. Isso tem gosto da minha infância, ela disse. Gosto de quando minha mãe fazia no fogão a lenha. A notícia se espalhou. Até o fim da tarde a cafeteria estava cheia. Mães com filhos pequenos, estudantes com livros abertos, casais de mãos dadas, trabalhadores em pausa para o almoço. Havia risos, conversas animadas, o som reconfortante de xícaras batendo em pires. Gabriel olhou ao redor e percebeu que haviam criado não apenas um negócio, mas um espaço de encontro, de conexão humana em uma cidade que às vezes parecia grande e fria demais. Helena circulava entre as mesas, conversando com os clientes, contando histórias sobre as receitas, rindo com sinceridade. Estava radiante, cheia de vida, muito diferente da mulher fragilizada que chegara àquela mansão meses atrás. O veneno não apenas saíra de seu corpo, mas também de sua alma. Ela se permitira renascer. Nos meses seguintes, a casa da Helena se tornou referência no bairro. Ganharam críticas positivas em blogs de gastronomia, foram mencionados em revistas, mas o mais importante eram os clientes fiéis, que voltavam dia após dia. Dona Irene, que morava sozinha e encontrou ali uma segunda família. Seu Joaquim, aposentado que jogava xadrez na mesa do canto todas as tardes. Carol e Bruno, casal de namorados que se conheceram na fila do café e agora celebravam ali cada momento importante. Gabriel descobriu que tinha jeito para o negócio de forma completamente diferente da que conhecera antes. Não era sobre números frios e lucros máximos. Era sobre relações, sobre criar algo que melhorasse a vida das pessoas, mesmo que de forma pequena e cotidiana. Acordava feliz, trabalhava com propósito, dormia satisfeito. Pela primeira vez na vida adulta, sentia que estava no lugar certo. Helena florescia a cada dia. Sua saúde melhorara tanto que os médicos ficaram impressionados. A pressão se estabilizara, as tonturas desapareceram completamente, até a artrite
que a incomodava há anos pareceu amenizar. Ela ria mais, falava mais, vivia mais. Era como se o tempo tivesse voltado atrás e devolvido uma versão melhor dela mesma. Uma tarde, 6 meses após a inauguração, Gabriel estava limpando as mesas quando viu Marisa parada na porta da cozinha, olhando pensativa para o movimento da cafeteria. Aproximou-se dela. "Em que está pensando, Dona Marisa?" Ela sorriu, aquele sorriso tranquilo de quem encontrou seu lugar no mundo. "Estava pensando em como a vida dá voltas, Dr. Gabriel. Há um tempo atrás eu achei que ia perder o emprego, que a senhora Patrícia ia me mandar embora por proteger Dona Helena. Tinha medo de não conseguir sustentar minha filha, de ficar sem rumo. E olha onde estamos agora." Gabriel colocou a mão no ombro dela. "Você fez tudo isso acontecer, Dona Marisa. Sem você, minha mãe não estaria aqui. E sem minha mãe eu ainda estaria perdido naquela vida vazia. Você salvou 2 pessoas quando decidiu fazer o certo. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, a maioria teria ficado quieta, com medo de perder o emprego, de se meter em confusão. Você foi corajosa, e eu vou ser eternamente grato por isso." Marisa enxugou uma lágrima discreta. "Trabalhar aqui é a melhor coisa que me aconteceu. Sinto que não estou apenas servindo café. Estou ajudando a construir algo bonito. E está mesmo." Gabriel olhou ao redor para aquele espaço que respirava vida e acolhimento. "Estamos construindo algo bonito, todos nós." As estações passaram. O outono deu lugar ao inverno, com suas manhãs frias e chuvosas que faziam a cafeteria ficar ainda mais convidativa. As pessoas entravam em busca de um chocolate quente, de um pedaço de bolo quentinho, de um abraço invisível que só lugares assim conseguem dar. Gabriel começou a namorar de novo. Conheceu Paula, uma professora de literatura que frequentava a casa da Helena aos sábados para corrigir provas. Era diferente de Patrícia em todos os sentidos, simples, genuína, de sorriso fácil e coração aberto. Helena gostou dela no primeiro encontro, e isso bastava para Gabriel. Haviam combinado que desta vez ele ouviria a intuição da mãe. A vida sexual de Gabriel também mudara. Com Paula era diferente. Não havia aquela urgência fria e mecânica que marcara seu casamento com Patrícia. Havia tempo, havia conversa, havia risadas no meio dos momentos íntimos. Era uma conexão que ia além do físico, que envolvia vulnerabilidade e confiança. Gabriel se permitia ser imperfeito, ser ele mesmo, e descobriu que isso era infinitamente mais satisfatório. Helena observava o filho florescer nessa nova relação e sentia o coração cheio. Não era apenas a alegria de vê-lo feliz, mas a certeza de que ele finalmente aprendera a amar de verdade, a se permitir ser amado, a construir algo genuíno com alguém. Em uma tarde especialmente movimentada, 1 ano após a inauguração, Helena estava sentada em sua mesa favorita, perto da janela, quando uma mulher entrou. Ela era jovem, talvez uns 30, anos, carregava uma criança pequena no colo. Pediu um café e um bolo, sentou-se próxima a Helena, e as duas começaram a conversar naturalmente, como acontece em lugares acolhedores. "A senhora é a dona daqui?" a jovem perguntou. "Sou uma das donas." Helena sorriu. "Junto com meu filho. Que lugar lindo. Eu me sinto em casa aqui." A mulher olhou ao redor. "Sabe, eu passei por uns tempos muito difíceis recentemente. Meu casamento acabou, tive que recomeçar do zero com minha filha. E vir aqui tem sido um respiro, um lugar onde me sinto segura." Helena sentiu o peito apertar, de identificação. "Eu entendo muito bem o que você quer dizer. Eu também passei por tempos difíceis, muito difíceis, mas aqui é nosso recomeço, e fico feliz que seja também o seu." As duas conversaram por mais 1 hora, compartilhando histórias, trocando experiências, criando aquela conexão instantânea que às vezes acontece entre estranhos que reconhecem no outro suas próprias batalhas. Quando a jovem foi embora, agradecendo com lágrimas nos olhos, Helena percebeu que a casa da Helena era mais do que uma cafeteria. Era um refúgio, um lugar de cura, um espaço onde pessoas machucadas podiam encontrar conforto e esperança. Gabriel testemunhou a cena de longe e entendeu.
Entendeu que sua mãe não apenas sobrevivera a uma tentativa de assassinato, mas transformara aquela experiência terrível em algo belo e significativo. Ela pegara a dor e fizera dela combustível para criar um lugar que aliviava a dor dos outros. Era a vingança mais poderosa possível contra o mal, respondê-lo com bondade multiplicada. O primeiro aniversário da casa da Helena foi celebrado com uma festa. Convidaram todos os clientes frequentes, decoraram o espaço com balões e flores, prepararam um bolo enorme. Seu Joaquim fez um brinde emocionado, agradecendo por terem criado um lugar onde ele não se sentia sozinho. Dona Irene chorou lembrando de como a cafeteria a salvara da depressão após a morte do marido. Carol e Bruno anunciaram que estavam noivos e que o pedido de casamento acontecera ali, naquela mesma mesa onde se conheceram. Helena olhou para tudo aquilo, para as pessoas rindo e conversando, para o filho abraçado com Paula, para Marisa servindo café com seu sorriso largo, e sentiu uma gratidão profunda. Quase morrera. Fora traída, envenenada, empurrada para a beira de um abismo. Mas não caíra. E do outro lado daquele abismo, encontrara uma vida que nunca imaginara possível. Gabriel fez um discurso curto, mas emocionado. Há um ano eu estava perdido. Vivia uma vida que não me pertencia, em um casamento que era uma mentira, cego para o que realmente importava. Minha mãe quase morreu, e foi preciso chegar tão perto dessa perda para eu acordar. Ele olhou para Helena com amor. Obrigado, mãe, por ser forte quando eu fui fraco, por sobreviver quando o mundo conspirou contra você, por me ensinar que recomeçar nunca é tarde. Esta cafeteria é para você, mas é também por você, porque você me salvou tanto quanto eu tentei salvá-la. Todos aplaudiram. Helena se levantou, abraçou o filho e sussurrou no ouvido dele. Nós nos salvamos juntos, filho, e vamos continuar nos salvando todos os dias. A festa seguiu noite adentro. Houve música, danças improvisadas, histórias compartilhadas. Quando todos foram embora e eles ficaram sozinhos limpando, havia uma paz no ar, uma sensação de que estavam exatamente onde deveriam estar. Marisa foi a última a sair. Antes de ir, abraçou Helena e Gabriel. Obrigada por me deixarem fazer parte disso tudo. Vocês são a família que eu escolhi. E você é a irmã que eu nunca tive, Helena respondeu. A protetora que apareceu quando mais precisei. Quando ficaram sozinhos, Gabriel e Helena sentaram-se em uma das mesas, cansados, mas satisfeitos. O silêncio entre eles era confortável, repleto de tudo o que não precisava ser dito. Você já pensou no que teria acontecido se as coisas fossem diferentes? Gabriel perguntou. Se Patrícia tivesse conseguido, se Marisa não estivesse atenta, se você não tivesse sido forte o suficiente para denunciar. Helena pensou por um momento. Penso às vezes, mas aí eu percebo que não adianta viver no ser. A vida é feita de escolhas, e cada um de nós fez as nossas. Patrícia escolheu o veneno. Marisa escolheu me proteger. Você escolheu acreditar. E eu escolhi lutar. No final, as escolhas certas venceram. Você acha que Patrícia está bem? Em algum lugar por aí? Não sei, filho. E, sinceramente, não importa mais. Ela fez a cama dela, agora precisa deitar nela. Espero que um dia ela entenda o que fez, que sinta remorso de verdade. Mas isso é com ela e com a consciência dela. Você a perdoou? Helena suspirou. Não sei se perdoei, mas deixei de carregar raiva. Raiva pesa, filho, e eu já carreguei peso demais na vida. Agora, quero leveza. Quero rir, quero viver. Quero fazer bolos e receber pessoas neste lugar maravilhoso que construímos. O perdão virá ou não, mas de qualquer forma, ela não tem mais poder sobre mim. Gabriel assentiu, entendendo a sabedoria naquelas palavras. Levantaram-se, apagaram as luzes, trancaram a porta. Caminharam pelas ruas de Pinheiros de volta para casa, lado a lado, mãe e filho, unidos por um laço que fora testado até o limite e saíra ainda mais forte. Os anos seguintes trouxeram mais transformações. Gabriel e Paula se casaram em uma cerimônia simples no jardim da casa da Helena, com os clientes queridos como convidados. Marisa foi madrinha.
Helena chorou de felicidade e fez o bolo de casamento com as próprias mãos. A cafeteria expandiu. Abriram uma segunda unidade em Perdizes, depois uma terceira em Moema. Mas a original, a casa da Helena da Vila Madalena, continuou sendo o coração de tudo. Era lá que Helena passava suas manhãs, conversando com os clientes, experimentando receitas novas, simplesmente existindo plenamente. Gabriel se tornou um empresário diferente. Não buscava lucros máximos, mas sustentabilidade e propósito. Pagava salários justos, oferecia benefícios reais, tratava seus funcionários como família. A casa da Helena era lucrativa, sim, mas mais importante, era um negócio ético, humano, construído sobre valores que importavam. Helena viveu para ver o neto nascer. Samuel, nome escolhido em homenagem ao avô que ela amara apesar de tudo. O menino cresceu correndo entre as mesas da cafeteria, aprendendo a fazer pão com o pai, ouvindo histórias da avó sobre tempos difíceis e superações. E sempre, sempre, Helena contava para Samuel sobre Marisa, sobre como uma funcionária corajosa salvara sua vida apenas fazendo o que era certo, sobre como a bondade vence o mal, mesmo quando o mal parece mais forte, sobre como nunca devemos ignorar nossa consciência, mesmo quando isso nos coloca em risco. Marisa continuou na casa da Helena até se aposentar, anos depois. No dia de sua despedida, houve outra festa, desta vez em sua homenagem. Ela chorou ao receber uma placa com seu nome que seria permanentemente fixada na cafeteria. Marisa Santos, guardiã e amiga. Helena a abraçou e sussurrou: "Você não salvou apenas minha vida. Você me ensinou que ainda existe gente boa no mundo." A história de Helena e Gabriel tornou-se lenda no bairro. As pessoas sabiam que havia algo especial ali, uma conexão profunda entre mãe e filho que transcendia o normal. Não sabiam os detalhes sombrios, não conheciam a história de veneno e traição, mas sentiam a autenticidade, o amor real que permeava cada canto daquele lugar. Helena viveu até os 88 anos, lúcida e ativa até o fim. Passou seus últimos anos exatamente onde queria estar, na casa da Helena, fazendo bolos, conversando com clientes, sendo a avó presente para Samuel e para os 2 irmãos que vieram depois. Quando partiu, foi em paz, rodeada pela família que construíra não apenas de sangue, mas de escolha e amor. Gabriel estava ao seu lado, segurando sua mão, agradecendo por cada momento que tiveram juntos, por cada recomeço que ela tornara possível. O funeral foi na casa da Helena. Centenas de pessoas compareceram, clientes que ela tocara ao longo dos anos, pessoas cujas vidas foram melhores por terem conhecido aquela senhora de sorriso doce e força interior inabalável. Marisa, já idosa, estava lá, chorando a amiga que a vida lhe dera. Gabriel fez um último discurso, a voz embargada, mas firme. Minha mãe sobreviveu a coisas que deveriam ter destruído qualquer pessoa. Foi traída, envenenada, empurrada para a morte. Mas ela não apenas sobreviveu, ela prosperou, ela transformou. Veneno em amor, traição em confiança, quase morte em vida plena. E nos ensinou que o mal pode ser forte, mas a bondade é sempre mais forte. Que podemos recomeçar aos 70 anos, aos 80, em qualquer idade. Que nunca é tarde para escolher o amor. A casa da Helena continua aberta até hoje. Gabriel a toca com o mesmo carinho que a mãe tinha, e agora Samuel, já adulto, trabalha ao lado do pai. Na parede principal há uma fotografia emoldurada de Helena sorrindo, com avental florido e mãos enfarinhadas. Abaixo uma placa, em memória de Helena Santos. Ela transformou veneno em amor, e nos ensinou que a verdade sempre encontra caminho. E ali, naquele espaço acolhedor que nasceu da dor, mas floresceu em alegria, a história de Helena permanece viva, lembrando a todos que visitam aquele lugar que o mal pode atacar em silêncio, mas o bem também age silenciosamente, que às vezes as pessoas mais invisíveis, como funcionárias atentas, são as heroínas verdadeiras, que o amor entre mãe e filho pode ser reconstruído mesmo quando parece perdido para sempre, e que no final sempre o amor vence. Fim da história.
Queridos ouvintes, esperamos que a história de Helena, Gabriel e Marisa tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de sobrevivência, recomeço e redenção, deixe seu like neste episódio, inscreva-se no nosso canal e nos conte nos comentários qual momento mais te marcou. Foi a coragem de Marisa? A força de Helena? A transformação de Gabriel? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram como podemos renascer mesmo quando tudo parece perdido. Cada episódio é uma nova jornada, um novo convite para refletir sobre nossas próprias vidas e escolhas. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai fazer você sentir, pensar e acreditar que sempre é possível recomeçar. Um forte abraço e até breve.